Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da plataforma TemChat, o teu agente de chat com IA e inteligência generativa. Nesse vídeo aqui eu vou passar alguns pontos de aprimorar a sua IA. Vou detalhar mais sobre como fazer a sua IA ficar mais precisa, mais inteligente, dar melhores respostas, tá? A primeira coisa, né, que é óbvio que eu vou aconselhar aqui é em configurações, você usar o servidor do ChatGPT, no mínimo com o vetor 1536. Esses vetores aqui são a nossa base de dados vetorial, que está hospedada lá no Quadrante, tá? Esse aqui é excelente, porém, como eu falei no vídeo de número 3, ele aumenta um pouco os custos, tá? Muito pouquinho, mas aumenta. Mas esse aqui é muito satisfatório. Caso seus dados sejam informações mais complexas, né? Informações maiores, aí você usa esse aqui que fica excelente. Não recomendo usar o servidor interno para produção. O servidor interno é mais para testes, para você ver como é que funciona a plataforma, porque ele é lento e um pouco limitado na inteligência. É um servidor interno com limitações, né? O custo de se manter um servidor com uma IA, né, com uma GPU, é muito alto, não tem como. A gente teria que repassar esse preço para vocês, é o que geralmente essas plataformas fazem, fazendo que o custo da mensalidade seja exorbitante. Essa não é a nossa funcionalidade. A nossa funcionalidade é só administrar a comunicação entre o usuário, a base de dados que é o Quadrante, o ChatGPT e o WhatsApp. A gente administra isso, não tem custo de armazenamento grande, não tem custo de processamento de inteligência artificial, tá? Então, por isso que o nosso preço é bem mais acessível. Então essa é a primeira informação importante, tá? Sobre como a sua IA vai responder de melhor forma a seus clientes. Então vamos aqui em documentos, vamos consultar. Outra coisa que você deve fazer é com frequência, né? Que você incluir uma informação, uma inteligência na sua plataforma, é você fazer teste de pontuação. Por exemplo, bota aqui a pergunta e pesquisar. Então, essa pontuação aqui é muito importante, tá? Se você achar que a resposta que você botou não está batendo com a pergunta ou está dando uma pontuação baixa, você tem que ver a relevância. Por exemplo, ele deu uma relevância aqui 5.1 porque tem a palavra endereço. Aí se eu botar aqui aonde fica, deixa eu ver o que ele vai entender. Ó, é onde, não é aonde. Vamos pesquisar. Ó, ele deu preferência à palavra que tá pizzaria, né? Que aqui tem pizzaria, né? Então, a gente aqui no endereço, ele ficou com 5.6. Aqui também tem pizzaria. Então, você pode editar isso aqui, por exemplo, e botar assim, ó. A nossa pizzaria fica localizada, ou seja, complementar, né, com informações com base nas perguntas que os seus usuários vão fazer, e você vai complementando e editando a sua inteligência. Agora, se eu botar aqui, onde fica a pizzaria, vamos pesquisar. Ó, ele já botou aqui, ó, 6.7, né? Uma relevância bem maior. Ah, eu queria melhorar aqui a relevância, por exemplo, com base de qual número e quantos dados, né? Isso aqui é contexto. Quanto contexto a minha IA vai montar o prompt? Aí a gente vem aqui no depurar. Vamos botar aqui de novo. Onde fica localizado a pizzaria. Pesquisar, ele vai montar aqui o prompt que ele usou para nossa IA gerar a resposta. Ó. A pizzaria fica localizada na rua. Ou seja, ele usou um contexto
né? E qual a pontuação que ele deu preferência? A gente vem aqui em editar e vê aqui, ó, está com a pontuação 0.4. Se eu aumentar aqui a pontuação, botar, por exemplo, 80, e vou salvar, e vou fazer a mesma pergunta. Ó, ele não achou contexto. Porque você botou uma tolerância muito grande. E você viu lá que é 6, 0.6 alguma coisa. Então ele não achou. E também se você diminuir muito, ele vai botar também muita coisa que não deve. Por exemplo, vou botar aqui, lá deu 6, para essa, por exemplo, né? E aqui a quantidade de contexto, vou botar 5. Salvar. Ó, é porque a gente botou lá um contexto 6 e o único que era 6 era esse. Apesar de ter falado 5 contextos, ele só usou um, tá? Mas aí eu posso, de repente, diminuir o contexto aqui, botar 10. Agora ele vai listar 5. Ó, demorou um pouco. E ele listou 5. Ah, mas a resposta foi a mesma. Beleza, porque você tem aqui um contexto bem sólido aqui em cima. Então ele vai usar esse. Porém, você mandou lá para a OpenAI, você mandou isso tudo aqui, ó. Você mandou isso tudo. Isso tem um custo. Então é desnecessário. Você vai usar muitos contextos quando você tiver muita informação na sua base. Quando você tiver informações redundantes, né? Várias informações parecidas para a mesma resposta. Aí você pode pegar 3, 4 contextos e ele vai formular uma resposta bem legal. Vou explicar para vocês aqui. Então, esses parâmetros, tá? Você consegue ajustar a introdução. Você pode botar, você é um assistente de uma pizzaria, você é um robô, sei lá, você vai montar o seu prompt. E aqui, com base, a conclusão, né? Aí vai entrar os dados da plataforma aqui no meio e a conclusão que você quer que ela faça. Se você achar que não está sendo muito preciso, você bota ali, ó, dê prioridade a isso, aquilo, tá? Eu só vou voltar aqui para 1, que é o suficiente, e aqui 4 também tá legal. Aqui, ó, caso a pergunta não retorne um contexto, usar a pergunta da resposta anterior. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer agora uma pergunta aqui muito doida. Ó, a pergunta anterior não foi sobre o endereço? Eu não digitei uma coisa muito doida, mas aí como ele não achou uma resposta, ele pegou a pergunta anterior, então para fazer a consulta do contexto. Ó, a nossa pizzaria fica localizada no endereço tal, tal, tal. Mas olha a pergunta é muito doida, tá? Aí ele botou aqui, ó, o prompt é esse e adicionou um complemento, ó. Não foi localizado um contexto para a pergunta. Foi adicionado o seguinte complemento para localizar o contexto. Pergunta anterior, onde fica localizada a pizzaria, tal, 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 tá? Agora, se eu fizer a terceira pergunta, ele não vai ficar mais doido ainda, né? Mas eu vou voltar aqui, ó, onde fica localizado a pizzaria. Tá? Então, eu fiz essa pergunta. Eu vou botar assim, ó. É perto de Jacarepaguá? Ou seja, eu não tenho nada sobre isso na minha plataforma, né? No meu, não previ uma pessoa fazendo essa pergunta, né? Não adicionei nenhuma inteligência para ela e vou perguntar. Ó, aqui, ó. Ela pegou, não tenho nada de Jacarepaguá, não tenho nada. Recebi o seguinte contexto: a pizzaria fica localizada, mas a pergunta é perto de Jacarepaguá. Aí ela botou aqui um complemento. Ó, não foi localizado, pergunta anterior. Aí ela botou assim: não, nossa pizzaria está localizada em São Paulo, enquanto Jacarepaguá fica no Rio de Janeiro. Tá vendo? Se eu botar essa pergunta aqui, ó. Qual foi a pergunta mesmo? É perto de Jacarepaguá? Não vai ter nada, ó, tudo baixo, ó. Ele não vai saber. Ele não tem como responder isso. Então, é muito interessante deixar marcado essa opção aqui, tá?
que ele vai usar, se ele não achar, se a pessoa fizer uma pergunta muito vaga, ele vai considerar a pergunta anterior para te ajudar a responder. Você vê que a inteligência trabalha direitinho. A pizzaria não fica, ela fica em São Paulo. Não tem nada a ver com Jacarepaguá. Aí ela usou a inteligência dela, né? Porque o ChatGPT tem muita informação também. E sabe que Jacarepaguá fica no Rio de Janeiro. Tá bom, gente? Ó. E aqui é o normalizar perguntas. Também eu recomendo que deixe marcado, porque ela não diferencia maiúscula de minúscula, ponto. Tudo que você gravar aqui, né? Ó, você pode ver que não tem maiúscula e minúscula, tá? E não tem pontuação. Então ele vai normalizar na hora que você vier aqui e incluir. Por exemplo, aqui, ó. Jacarepaguá é muito longe. E ponto. Tá? Tem um acento, tem uma letra maiúscula aqui. Como eu mandei normalizar, na hora que eu incluir. Vou lá agora em consultar. Vou lá para o último. Ó, ele normalizou tudo. Por quê? Porque tanto na pergunta quanto na inteligência vai estar tudo... Ele considera maiúsculo diferente de minúscula. Ele considera ponto, vírgula. Então, qualquer coisa diferente, né? Ele vai desconsiderar. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui não faz muito sentido. E vou voltar lá pro depurador. Tá bom, gente? Então você viu aí que tem como você trabalhar a sua inteligência, tem como escolher melhores práticas para ela dar uma resposta melhor. Ela consegue interagir com informações anteriores. Então, se a tua IA não está respondendo direito às perguntas, reveja a sua inteligência, melhore a sua base de dados, use a OpenAI, o ChatGPT, faça os testes aqui no depurador, veja se os números, os parâmetros estão satisfatórios e mesmo assim está com problema nas respostas, ajuda, suporte ticket, novo ticket e cria aqui um ticket e vai ter alguém para te responder e te ajudar para o teu agente de chat ficar redondinho. Tá bom, gente? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que é a informação mais importante, né? Porque o que interessa para o usuário é ter respostas satisfatórias. Então, esses pontos são muito importantes para você fazer o teu chat redondinho de uma forma aí bem rápida e tranquila. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!